Jornal Regional com Sandro Moraes. Olá, internautas, eu sou o Sandro Moraes, estamos aqui na TV Conquista, no Jornal Regional, e hoje num programa de entrevista, trazendo assuntos para você de suma relevância. A TV Conquista, você assiste o Jornal Regional hoje com a entrevista do Dr. Camilo José de Souza. Dr. Camilo é médico pediatra e ebiatra, membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria, especialização em medicina do adolescente com curso de ensino pedagógico pela PUC Paraná. Pós-graduado em medicina do adolescente pela USP, especialização na saúde da família pela Unifesp e membro titular da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores Regional do Estado de São Paulo. Bom dia, doutor Camilo. Bom dia, Sandro Moraes. Bom dia a toda a equipe da TV Conquista. Bom dia aos telenautas e bom dia a todos. É um prazer enorme estar junto com vocês, exatamente para que possamos esclarecer a todos os pais e cuidadores a respeito da obesidade na adolescência. Dr. Camilo já esteve na TV Conquista, participando do programa da Lu Oliveira, o programa Perfil. Um grande abraço para a Lu. Participou também na Câmara Municipal de Vereadores, em Várzea Paulista, em 2015, da Semana do Bebê. Ele palestrou na Semana do Bebê, Foram assuntos muito importantes, doutor? Sim, é verdade, Sandro Moraes. Em relação à Câmara de Vereadores, foi um tema que atingiu toda a comunidade, que a Semana do Bebê foi exatamente, eu falei sobre da criança, desde a gestação até a criança aos 2 anos de idade, que corresponde chamados 1000 dias de vida. Os 1000 dias de vida, ele é tão importante a nível de criança para o futuro. Então, por isso que foi necessário colocar este tema no dia da palestra a respeito da Semana da Amamentação. E da Lu de Oliveira, um abraço, Lu. Sucesso para você. Foi um trabalho sobre uma patologia muito rara, a doença de Duchenne, que inclusive a Lu de Oliveira me entrevistou e sensibilizou muito a comunidade, sensibilizou muito a todos aqueles que estavam participando. A TV Conquista é isso, é trazendo as informações para você que precisa estar ciente, E hoje nós vamos falar, o tema da nossa entrevista hoje é este livro que o Dr. Camilo está lançando. A obesidade infanto-juvenil. Talvez você ainda nem ouviu falar, mas hoje nós vamos mostrar a você que este é um assunto muito preocupante, doutor Camilo? Sim, Sandro Moraes, isso é verdade. A doença, vamos dizer, a doença é uma doença crônica, a obesidade infanto-juvenil. Ele é um problema de saúde pública, é um problema realmente que atinge todas as camadas sociais, sabe, Sandro? Desde a classe A, classe B, C ou D. É um problema tão grave que hoje nós temos crianças já sequeladas por causa da obesidade infanto-juvenil. E minha preocupação foi exatamente isso. Levei mais ou menos 2 a 3 anos investigando, pesquisando sobre a doença. E agora, graças a Deus, nós conseguimos já o efeito final de lançar este livro para que todos possam adquirir e que todos possam ver através desse livro, que vai ser exatamente uma autoajuda. O senhor lança esse livro por esses dias pela editora Rumo Editorial, Como que vai se dar esse lançamento, doutor? Bem, a Rumo Editorial, eu agradeço ao Marcos Salum, lá em São Paulo, ele que me incentivou a fazer o livro, ele através de um trabalho muito bonito. Eu agradeço a ele por ter lançado esse livro para mim, que ter feito a parte editorial. Bem, o lançamento do livro será no Gabinete Rui Barbosa, no centro de Jundiaí, próximo à Catedral. Sim. É um acesso fácil, muito fácil, é um acesso que dá para todas as pessoas que moram ao redor de Jundiaí, tanto para a Várzea Paulista, quanto o Campo Limpo Paulista, o Jarinu também, inclusive até a cidade de Louveira, como Itatiba, terão um acesso muito fácil, sabendo que o Gabinete Rui Barbosa é um acesso de biblioteca, que está há muitos anos na cidade de Jundiaí, e são grupos muito excelentes e abriram esse espaço para mim. Eu agradeço a toda a equipe do gabinete
por ter dado esta oportunidade. Doutor, o que é obesidade infanto-juvenil? Pois é, menino. Sandro Moraes, realmente, é como eu expliquei, um lápis bem rapidinho, mas vou só dar uma noção geral para vocês. A obesidade é uma doença crônica. Ela é uma doença que atinge todas as camadas sociais, como falei para vocês. É uma doença que atinge não só a parte física do corpo, como mexe com a parte emocional, com a parte psíquica da criança e do adolescente. É uma doença que hoje em dia traz repercussões não muito boas, levando a criança a ter problemas, todos os problemas que vocês possam imaginar. Problemas pessoais, problemas mentais e, pior ainda, problemas relacionados com as escolas principalmente. A obesidade, ela está em todos os lares, né? É um mal que acomete hoje. Nós vemos aí alguns países, inclusive, que estão enfrentando grandes dificuldades com a população na questão saúde, né? Por causa da obesidade. Porque, vamos falar a verdade, né? Um hambúrguer é tão gostoso, né? Mas, de repente, em demasiado, né, pode se tornar um vilão. Concorda? Sim. Quais são os fatores? Olha, falando sobre hambúrguer, falando sobre esses petiscos, né, que agradam os olhos, né, principalmente, só para você ter uma noção geral para todos vocês que estão me ouvindo, a revista Veja, no ano de 2012 ou 2013, se não me engano, publicou uma matéria sobre o McDonald's, sobre as girafas, que eles foram punidos pela uma empresa, né, pelo Procon, se não me engano, por estar lançando aqueles produtos, sabe, Sandro Moraes, que chama-se Mac Feliz, né, para as crianças comprarem, os pais comprarem, aí ganhavam o quê? Um brinquedo, não é isso? Exato, um incentivo, né? Era um incentivo. Então, os pais, para agradar os filhos, iam lá, compravam, né? Então, o que ocorreu? Então, houve uma punição, né? Houve essa punição, que, se não me engano, foi em torno de 2,5 milhões, sabe, que o McDonald's pagou, né? Essa taxa, pagou para que pudesse, fizesse com que a população não sentisse tanto em relação a esse produto. O que significa isto? O que ocorreu? Essa punição fez com que eles revertessem o quadro. Junto com o produto Mac Feliz, ou outro produto das girafas, eles começaram a botar frutas, não sei se vocês lembram, começaram a colocar maçã, colocar banana, né? Então, exatamente para estimular as frutas, né? Como o McDonald's foi punido por 2,5 milhões, se não me engano, as girafas foi punido por 1,5 milhão, 1,2 milhão na época. Então, o que ocorreu? Outras empresas tiveram que recorrer, né, a averiguar, né, o seu estado nutricional em relação àquilo que se come. Certo. Tá bom? Então, o que ocorreu na verdade? Tudo isso foi na verdade uma situação desagradável, né? Mas tanto as empresas conseguiram reverter o quadro. Então, nós vemos que também nós não estamos falando aqui que você não deve comer, né? Mas nós estamos dizendo que precisa ter um cuidado. Não pode ser em demasiado. Eu tenho esse problema dentro de casa, doutor, porque o filho, se a gente deixar, ele quer comer isso no almoço, na janta, no café da manhã, no café da tarde. Então, os pais têm que ter essa consciência de que precisa de um acompanhamento médico. Sim. E que precisa ter controle sobre isso, né, doutor? Isso é verdade. Então, o que ocorre? Se você não souber dominar aquilo que está dentro de casa, então fica difícil de você fazer com que a criança fica sob a sua responsabilidade em relação à alimentação. Sim. Sabe, Sandro Moraes? Porque muitas vezes a criança domina a situação e os pais compram, né? E os pais começam a comprar, os pais, os educadores, os cuidadores. Então, tem que ter em mente da seguinte forma:
quem manda dentro de casa são os pais. Não é a criança e nem o adolescente. Quem é o responsável pela casa são os pais. E não é a criança que vai dominar a situação. Existe um lanche, vamos fazer um lanche. Existe uma situação de comer um doce, vamos comer. Agora, o que não pode existir é a gula, é querer mais e muito mais. Aí cabe os pais, sabe, Samboras? Cabe os pais ter esse controle. Né? Sim, sim. Tem um controle, porque através desse controle é que faz com que a criança comece a diminuir a sua ansiedade. O senhor fala, inclusive, no livro, né, no tópico 8, somos responsáveis pela nutrição dos nossos filhos, né? O senhor comenta isso no livro. Correto. E tanto é que nesse tema, quando eu falo que nós somos responsáveis, nós temos, inclusive eu tenho aqui, trouxe para o nosso trabalho, sobre um banner. E esse banner, por favor, só olhar aqui um pouquinho. Aqui fala, fatores essenciais para a formação da obesidade. Aqui. Esse tema, sabe, São Moraes? Olha aqui, primeiro item, interrupção precoce do aleitamento materno com introdução de alimentos complementares inapropriados. O que significa esse tema? É que quando a mãe, ela começa a dar produtos artificiais já no período de lactência, quando a criança já é pequenininha. Sim. Entende? Ou quando interrompe a amamentação. Porque acha que o leite artificial é que a criança vai engordar mais. Isso é uma ilusão, né? No livro o senhor está falando aqui, olha, amamentar, né, até os 2 anos de vida. Sim, então isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente tira a criança antes da data prevista do aleitamento materno, essa criança começa a ter problemas seríssimos. Por quê? Porque vai começar já a ter opiniões diferentes. Certo. E a pior opinião que existe, sempre se fala para os meus clientes, para as mães que vão comigo, eu oriento da seguinte forma: mãe, a opinião dos outros não vale. O que vale é o que o médico fala. Que o médico tem experiência na pediatria, o médico tem conhecimento de aleitamento materno, o médico tem conhecimento das introduções de fórmulas. Então, cabe a nós, sabe, Sandra, nós pediatras, orientar, né? Isso é importante. Agora, aqui no segundo item, emprego de formas lácteas inapropriadas. O que significa isso? Muitas vezes a criança no 3º mês, no 4º mês de vida, a mãe começa a dar leite artificial, né? Eu chamo de Tetra Pak. O que é Tetra Pak? É o leite comum que se vende nos mercados. Sim. Tá? Aí começa a dar um leite integral. E começa já a colocar farinha láctea, colocar maisena, começa a colocar isso chamado hidrato de carbono. A criança vai ficar saciada, porém vai começar a ter esse aumento de peso lá no futuro. No 3º item aqui, sabe, São Moraes, olha, distúrbio de comportamento alimentar. O distúrbio de comportamento alimentar é quando a criança, ou agora já a criança ou o adolescente um pouquinho maior, já começa a querer mais. Sim. Sabe? Não consegue segurar aquele alimento no seu período normal, sempre querer mais. E chama-se gula. Então, através dessa gula é que realmente começa a delinear ter os traços já da obesidade. No tópico 5 o senhor fala sobre isso, não se deve comer com os olhos. Isso, não deve comer com os olhos, que entra no distúrbio de comportamento familiar. Porque a pessoa vê um lanche daquele, doutor, Meu não amigo, resiste, né? Moraes, senhores e senhoras, olha esse lanche aqui, olha, isso é demais. Isso aqui, a gula mata a gente, né? É terrível. Em relação ao 4º item, dinâmica familiar ineficiente. Essa dinâmica familiar ineficiente corresponde que criança e adolescente não são o centro da casa. Não pode ser o centro da casa. Aqui eu acabei de comentar com vocês, senhores. Sim. Então, a criança ela tem que ser o que? Ela é criança. Ele é o adolescente. Mas quem está no comando da casa são os pais. Os pais são responsáveis pela alimentação dos seus filhos. Os cuidadores também. Então, não adianta satisfazer todas as vontades dos seus filhos. A partir do momento que vocês começarem a satisfazer as vontades dos seus filhos, vocês perderam o centro da casa e perderam exatamente aquilo que se chama respeito.
Telespectadores, telenautas, você que está nos assistindo, você está assistindo o Jornal Regional, um programa de entrevistas hoje que nós estamos conversando aqui com o Dr. Camilo José de Souza. Dr. Camilo é pediatra, inclusive, e ele está lançando esse livro, Obesidade Infanto-Juvenil. E estamos aqui tratando desse assunto muito importante. Aqui no livro, doutor, o senhor está falando, inclusive, que a saúde do seu filho depende exclusivamente de você. É um tópico preocupante. Por quê? Aquela falsa ideia de que o vizinho, um amigo, fala, compra aquele leite que é bom, que vende lá não sei na onde, tem que consultar o pediatra, né? Sim, isso é importante essa pergunta, viu, Sandro? Então, o que acontece? Nós que somos responsáveis pelos nossos filhos, né, nós adultos, então nós temos que saber ter a medida certa. A medida certa. O que é a medida certa? Saber o tempo certo que a criança vai se alimentar. Sim. Não é como a criança quer. Por exemplo, um exemplo clássico. Muitas vezes a criança pequena acorda 10 horas da manhã. Vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, acorda às 10. Acorda às 11. Aí a mãe vai dar a mamadeira, dá o leite. Aí chega na hora do almoço, não vai comer. Exato. Né? Não vai comer. Então, o que é o básico? Nós temos, o que é o certo? Nós precisamos ter no mínimo 5 refeições ao dia. Tá bom? Que são as 5 refeições. O café da manhã, sim, bem reforçado, um pequeno lanche, né, nesse intervalo, o almoço, depois vai ter mais tarde, depois do almoço, pode mais 3 horas da tarde, um lanche, à noite um jantar. E antes de dormir, pode ser até um copo de leite, um suco, para que a criança possa dormir bem. Certo. E acordar bem. Agora, não adianta ficar dando doces, biscoitos, que depois eu falo sobre esse respeito com vocês. Certo. No livro também o senhor está falando que a vida é feita de diferenças. O que vem a ser? Bem, o que significa isto? As diferenças que tem que existir entre o adulto e a criança. Sim. O adulto não pode se comparar a uma criança e a criança não pode se comparar a um adulto. Porque muitas vezes os pais, meio da criança não comer bem, a criança acima de 5 anos de idade, 6 anos, começa a oferecer na boca. Certo. Pega o prato, né? E acha bonitinho, né? Pega o prato, vai lá e toma aqui do bebê, né? Uhum. Então, qual é a diferença? A criança ela tem que sentar na mesa e comer. Se a criança ficar emburrada, tenha paciência. Porque, senhores, a vida foi feita também de paciência. Certo. O que não pode se entregar ao jogo da criança ou do adolescente. Correto. Agora, assim, com mais ou menos que idade que é importante, que o senhor fala no seu livro, sobre os exercícios físicos da criança? Correto. Os exercícios físicos, tanto é que no livro, eu até coloquei alguns desenhos, né, que falam sobre o condicionamento físico. Certo. Tá? Primeiro, tudo tem que ser um condicionamento físico, aí depois o exercício em si. Então, qual a idade melhor? Toda idade é boa, desde o lactente. Por exemplo, tem mães que colocam crianças pequenas de 6 meses, 8 meses ou menos, já na natação, na piscina. Certo. Tá certo? Tá certo. É bom. É bom, é excelente. Para desenvolver toda a sua parte de crescimento e desenvolvimento. Ou melhor, toda a sua estrutura corporal. A piscina ou a natação é um dos exercícios mais completos, sabe, Sandro, que nós temos. Que mexe desde o couro cabeludo até o dedão do pé. Certo. Então, este movimento que a criança faz estimula a atividade física. Né? Então, o que ocorre? A atividade em relação a essa parte que foi comentada agora, quando se começa? A qualquer momento. Agora, cada momento existe um estágio. Sim. Né? Não vai pegar uma criança de 6 anos ou de 10 anos de idade e levar para a academia. É para levantar. Não. Levantamento de peso. 11, 12 anos não é para a academia. Não, não é assim. A criança com 13, 14 anos pode, mas desde que siga corretamente as instruções do professor de educação física. Exato, é importante. Doutor, também, estudando um pouco a sua vida, os seus trabalhos, eu encontrei um nome que para mim era novo, né? E eu tenho certeza que para você aí,
dona de casa, meu amigo, trabalhador, também é novo. Esse nome, ebiatra, o que vem a ser? Ah, sim. Bem, então, Sandro, o ebiatra é um ramo da pediatria. Ah, sim. O que significa ebiatra? Chama-se a medicina do adolescente. Certo. Médico de adolescente. E como é um ramo da pediatria, então ficou uma faixa. Antigamente não tinha ebiatra, porque quando a criança chegava aos 11, 12, 13, 14 anos, o pediatra mandava para o clínico. O clínico mandava de volta para o pediatra. Certo. Né? E ficava esse ping-pong. Né? E sobrou essa lacuna, esse espaço. E esse espaço vazio, então entrou esse trabalho da ebiatria. A ebiatria já existe nos Estados Unidos há mais ou menos 50 a 60 anos. Ah, sim. Aqui no nosso Brasil deve ter no máximo uns 20 anos, ou 30 anos, no máximo uns 30 anos. E eu já sou ebiatra aqui na nossa região há 15 anos, melhor, 16 anos, e estou desenvolvendo esse trabalho, né, aqui na região, e eu tenho grande prazer de trabalhar com os adolescentes, me identifico com eles, sabe, Sandro? O que significa a expressão ebiatra? Ebe, a deusa do adolescente. Atra, estudo. Estudo do adolescente. Aí forma ebiatra. Correto. Tá bom? O que estuda? O ebiatra, ele segue as normas, que é o sistema biológico, psicossocial. A parte biológica é a parte da vida do adolescente. Como está a parte física, faz medicamentos se for necessários. E tem a parte psico, que é a parte psiquismo. Como esse adolescente está em casa, como está o comportamento dele, a dinâmica dele em casa, a dinâmica dele a nível dos colegas. Sim. Tá bom? E tem a parte social. O que é a parte social? Como é que está o convívio dele nas escolas? Correto. Né? Como está o convívio no ambiente social, no ambiente que ele está, no prédio que ele mora, na rua onde ele mora. Então, tudo isto é um contexto muito grande que o ebiatra, ele tenta aguçar, né, estudar e investigar o adolescente em si. Como se define? A definição é da seguinte forma: nós temos o pré-adolescente, o adolescente e o adolescente maduro, que o ebiatra estuda, que é o pré-púbere, púbere e pós-púbere. Tá bom? Certo. O pré-adolescente vai dos 10 até os 13 anos, sabe, Sandro? Dos 13 até os 15, estourando aos 16 anos, é o adolescente maduro, é o adolescente potencialmente onde os pais falam que é o aborrecente, né? Certo. E acima de 16 anos, 16 até os 20, é o adolescente maduro. Entendi. E o adolescente é que nem meu filho dentro de casa. Eu tenho um de 13 anos, né? Ele acorda meio-dia, cansado, sonhou que estava trabalhando, acho, já acorda cansado, né? Uhum. Então, essa é uma idade difícil, né, de tratar. Principalmente para eles se revelarem, né? Porque eu estava lendo um currículo do senhor, inclusive, que lá está falando que existe uma dificuldade, telespectador ou internauta, de que o seu filho chegue no médico e fale abertamente, né, doutor? E o ebiatra, ele também, ele vai trabalhar isso com esses adolescentes, né? Sim, isso é verdade. Sabe, Sandro, telenautas estão nos ouvindo agora, nos vendo. O ebiatra, ele tem que ter um pouquinho de feeling para saber cuidar do adolescente. Ele tem que ter um jogo de cintura, muitas vezes, que também não é fácil a gente pegar adolescente com problemas seríssimos. Por exemplo, eu já peguei adolescente com problema de drogas. Já peguei adolescente com problemas seríssimos familiares. Sim. Sabe, Sandro? Então, o que é necessário? Saber trabalhar essa parte, né, para que possamos conduzir esse adolescente num bom caminho. Exato. Né? E para você ter uma noção, o adolescente, muitas vezes, os pais chamam de aborrecente, né? E eu falo para as mães que muitas vezes é mal compreendido. Sim, sim. E o que acontece no mundo de hoje? Vamos falar no mundo de hoje, né? Bem rapidinho. No mundo de hoje, com a cibernética batendo na porta, né? Batendo na porta não, minto. Invadiu a nossa casa. Né? Invadiu. E as crianças e adolescentes já ficam
na televisão, no computador, no Repare, smartphone. com licença, doutor, repare só para explanar bem isso que o doutor está falando. Telenauta, saia da sua casa à noite, nas ruas, no fim do dia. Antigamente se via a criançada para a rua, brincando de bicicleta, bolinha de gude, fazendo isso, aquilo. Você não vê mais hoje em dia. Você anda pelas ruas, estão desertas. Porque onde é que está esse povo? Está dentro de casa, com a cara no computador. E é verdade, Sandro. Então um dos motivos, já que nós estamos falando da geriatria, um dos motivos que nós temos em relação a essas crianças atuais é que elas estão sedentárias. Sim. Sedentárias, elas estão paradas e ficando de frente ao videogame, de frente ao smartphone, ao iPhone, seja qual for o produto. E essas crianças começam a ganhar peso. Se não tem atividade física, vai começar a ganhar peso. Se não tem atividade física, vai ser uma criança e adolescente com problemas osteomusculares. Sim. Que significam ossos e músculos. Eu achei até interessante a capa do seu livro. É muito interessante, porque uma imagem dessa, internauta, você vê uma criança gordinha, fofinha desse jeito, de repente você fala assim, ai, que bonitinho, né? Você está até incentivando isso. Mas de repente isso pode começar a ser um problemão, né, doutor? Sim. E é um problema tão grande, para vocês terem uma noção, o Ministério da Saúde, vou explanar bem rapidinho, o Ministério da Saúde gasta mais ou menos com a obesidade, não somente infanto-juvenil, viu, senhores? Gasta com pré-adolescentes, com crianças pequenas, adolescentes, jovens, adultos e adultos até idosos, gasta mais ou menos, isso foi na época da minha pesquisa, 488 milhões de reais com as complicações da obesidade. Sim. E essas complicações nós chamamos de síndrome metabólica. O que nome é esse? Que significa isto? Que é a pressão alta. Certo. Tá? Que é aumento de colesterol, triglicérides, tá bom, gente? Aumento começa a ter problemas de saúde graves. Glicemia. Por exemplo, exatamente, que é a glicemia, né? E pode levar potencialmente ao diabetes. Certo. Tá bom? Então, o que ocorre? Um dos problemas piores, nós estamos chamados de fatores de risco, que as crianças podem ter até chamado doença cardiovascular. Então, é realmente um gasto enorme, são 488 milhões. E só para ter uma noção geral, foi feita uma investigação que nós temos criança obesa grave no nosso país, está em torno de 1 milhão e 550 mil. É preocupante, né? Muito preocupante. E crianças sobrepeso, criança e adolescente, está em torno de 21 milhões. Se você pegar um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, e nós estamos numa perspectiva de 21 milhões de crianças e adolescentes, até jovens, realmente, Sandro, é como você falou. É preocupante. É preocupante. 10%. É muito... tem que se pensar... inclusive, tem o dia, né? O Dia Nacional da Prevenção, né? Dia 11 de outubro, né? Então, sabe, Sandro, então o que acontece? A preocupação é tão grande do governo e de toda a sociedade que foi lançado o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade, senhores e senhoras. A prevenção da obesidade foi marcada para dia 11 de outubro. Sim. Todo dia 11 de outubro chama-se a prevenção da obesidade. Agora, interessante, imagina bem, senhores, 11 de outubro, que dia que é dia da criança? 12 de outubro. Exato. Então, 11 de outubro, então, os pais deixam as crianças livres para comerem mais. É verdade, né? Né? Então, mas foi um negócio bem casado. Né? Foi pensado, né? Foi bem pensado. Então, 11 de outubro, prevenção da obesidade. Isso. Né? 12 de outubro, dia da criança. O dia da criança. Onde e como se dará, doutor, o lançamento do livro? Faça o convite aos nossos internautas. Gente, o lançamento será no dia 8 de abril, 8 de março, viu, senhores? 8 de abril,
a partir das 16 horas, das 16 até as 20 horas. Esse lançamento será realizado no gabinete Rui Barbosa, aqui na cidade de Jundiaí. Este gabinete Rui Barbosa é uma biblioteca que fica próxima à catedral. Sim. É um local muito bom de achar. Tem um acesso espetacular. Então, eu tive a felicidade, né, de ser recepcionado, né, pela diretoria do gabinete Rui Barbosa. Amigo, este foi o programa Jornal Regional. Nós conversamos aqui com o Dr. Camilo José de Souza, né, para a nossa querida TV Conquista. Doutor, muito obrigado por essas explanações, mas eu faço um alerta para você, papai. Presta atenção, papai e mamãe. Esse livro aqui não é só um livro que o doutor resolveu escrever por causa de que gosta de escrever, nada disso. Aqui está um manual muito importante para a saúde dos seus filhos, tá bem? Então, além de participar do lançamento do livro, como o doutor fez convite, guarde na sua residência e leia e coloque em prática. Porque o seu filho merece isso, a sua família merece isso, né, doutor? Obrigado, doutor, por essa participação. Obrigado, Sandro Moraes, obrigado à equipe da TV Conquista, que este é um momento que a gente tem, né, de transmitir o pouco que nós sabemos, né? Certo. E isso transformei em livro exatamente como autoajuda. Conto com a presença de vocês no dia 8 de abril, a partir das 16 horas, no Gabinete Rui Barbosa. Sandro, eu agradeço pelo convite, agradeço muito, tá bom? E eu espero que as pessoas possam ficar mais alertas sobre a obesidade infantil, que hoje é considerado o mal do século. Este programa vai estar disponível nas redes sociais, querido. Fique à vontade, compartilhe, esparrame, fala para os seus parentes, para os amigos, porque esse foi um assunto muito importante para a vida social, né? E nós estamos também disponíveis na página da TV Conquista, www.tvconquista.com.br. Facebook está aí, disponível para você, tá certo? Pode compartilhar aí. Sandro Moraes para o Jornal Regional, aqui na TV Conquista, na direção de Valdovino Cardoso, nosso amigo Vinão, sempre aí nos ajudando. Na direção geral, nosso querido amigo Laércio Bonfatti, e na produção aí os meninos, Jefferson e Jorge. A apresentação é comigo, Sandro Moraes, e você, querido internauta, né, desculpe, você, querido internauta, o Jornal Regional volta com outro assunto aqui na TV Conquista. Um grande abraço, fiquem com Deus. Jornal Regional com Sandro Moraes.